Vamos à solução desse quinto exercício da atividade 4 sobre funções. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Faça uma função que verifique se um valor é perfeito ou não. Um valor é dito perfeito quando ele é igual à soma de seus divisores, excetuando ele próprio. Vamos entender isso. O número 6 é um número perfeito. Por quê? Quais são os divisores de 6? 1 é divisor de todo número. O 2, 6 é divisível por 2. O 3, 6 também é divisível por 3. E o próprio 6. Mas aí diz que um valor é perfeito quando ele é igual à soma dos seus divisores, excetuando ele próprio. Então, os divisores de 6, excetuando ele próprio, é o 1, o 2 e o 3. E a soma dos divisores é igual ao próprio número. Então, o número que tem essa característica aí é dito perfeito. A função deve retornar 1 caso o valor seja perfeito e 0 em caso contrário. Implemente na função main o código necessário para a utilização dessa função. Então, nós vamos fazer um programa. O programa pede para o usuário digitar um número. Aí o programa chama a função vai ver se o número é perfeito ou não, vai devolver 0 ou devolver 1. E aí o programa principal continua dizendo que o número é perfeito ou não, em função daquilo que foi retornado. Vamos dar uma olhadinha na codificação disso. Então está aí a codificação. Da linha 4 até a linha 10, tem aí a própria definição do problema na forma de comentário. E da linha 12 para frente, então, a gente tem a nossa codificação. Então, observa aqui, eu tenho o programa, eu tenho o main, que é o principal, e a função que foi chamada de isPerfeito. Na verdade, o enunciado não dizia, não dava um nome específico para a função. Então, a gente pode chamar do jeito que quiser. Eu usei aqui uma coisa muito comum em programação com a linguagem C, com a linguagem Java, e que as funções que retornam 0 ou 1 para uma condição de é verdadeiro ou é falso, geralmente é dado para essa função, isso vem de um costume, é dado is, do inglês, que é, né, é o verbo, é perfeito. Então, toda vez que você vai entrar numa codificação, tem muitas funções prontas. E essas funções que costumam retornar 0 ou 1, geralmente é assim. 1 é aquilo que a gente espera e 0 não é aquilo que a gente espera. Então criou-se quase que um padrão. Então, seguindo esse padrão, a função que vai verificar se o número é perfeito ou não, eu chamei aqui de isPerfeito. Ela recebe o número inteiro, vai trabalhar e vai retornar um número inteiro aqui. Da seguinte forma, se a soma dos divisores daquele número é igual ao próprio número, ela retorna 1, se não retorna 0. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O programa principal. O programa principal pede para o usuário digitar um número, aqui, aí o usuário digita o número é lido, e é chamada então a função isPerfeito, dentro de um if. Então eu estou perguntando se isPerfeito de n, que vai ser igual a 0 ou igual a 1. Se isPerfeito de n for 1, a gente diz que o número é perfeito. Se não, é porque é 0, diz que ele não é perfeito. Então, como o programa principal está simples, o mais complicadinho aqui é ver a lógica dessa função. Então vamos entender. A função recebe o número inteiro. Eu utilizei aqui uma variável k, porque eu vou ter que fazer uma soma. Vou ter que fazer um for. E uma variável de soma que eu comecei com 0. Então vamos ver. O for diz que vai começar de 1 até menor que n. Então, por exemplo, se o n é 6, o k nesse for vai valer 1, 2, 3, 4 e 5. Não chega a valer 6. Porque eu quero ver cada um dos números de 1 até 5, por exemplo, se ele é um divisor do n. Eu não posso pegar o próprio número, por isso que é só menor, não coloquei igual. E aí, dentro do for, a pergunta:
A pergunta é, resto da divisão do n, que é o número que eu passei, por k. O k vale 1, depois vale 2, depois vale 3, depois vale 4, depois vale 5, supondo que o n seja 6. Se o n for 10, vale 1, 2, 3, 4, até 9. Enfim, depende aí do valor do n. Se o resto da divisão for 0, é que o n é divisível por k. K é um dos divisores de n, então eu vou somando. Porque veja, eu tenho que fazer aqui a soma. Todos os divisores eu vou somando. Se não é divisor, não somo. Chego aqui na linha 19, que remete para a linha 15, e vai ser feita novamente com um outro número para ver se é divisor, e assim até concluir. Bom, terminando, eu pergunto, se a soma deu o próprio número que eu estava analisando, então o número é perfeito. Nesse caso, o combinado aqui é retornar 1. Se não é perfeito, eu retorno 0, que não é perfeito. Então, esses dois returns é 0 e 1, que são os returns inteiros da função. E quando a gente faz a pergunta aqui, se isso perfeito de n é igual a 1, se for igual a 1, eu dou a mensagem. Se não, eu digo que não. Toda essa lógica podia ser embutida dentro do programa principal. Eu podia pegar toda essa lógica que está aqui e colocar de alguma forma essa lógica aqui dentro. Mas é até interessante separar por funções, né? E porque a função fica especificamente para fazer isso daí. E outra coisa que é interessante notar é que toda a parte de comunicação com o usuário nunca é feito na função. A comunicação com o usuário, ele recebe o valor, ele dá uma resposta, isso fica sempre a cargo do programa principal. Eu posso até mudar aqui a linguagem, eu posso escrever isso em inglês, posso escrever isso em espanhol, não importa. O programa fica traduzindo isso, essa rotina aqui não precisa ser traduzida, fica do jeito que está. E ela vai funcionar sempre, né? Então é só uma questão de separar uma determinada coisa do programa principal. Ok, então vamos fazer um teste, vamos compilar e executar, vamos ver. Fazer a compilação e o primeiro teste eu vou fazer com o número 6, que é perfeito. Depois eu testo aí com outro número que não vai dar perfeito. Está demorando um pouquinho para compilar, mas já aparece aí para resolver. Bom, tá aí. Digite o valor de n. Eu vou colocar 6. Então 6, como a gente viu aqui no próprio enunciado, né, a gente sabe que o número 6 é perfeito. Muito bem, eu vou testar com outro. Eu vou testar com o número 10. Será que o número 10 é perfeito? Vamos ver. Quais são os divisores de 10? Se eu colocar 10 aqui. Os divisores de 10, 1, 2 e 5. 1 com 2, 3 com 5, 8. A soma dos divisores de 10, não contando ele próprio, dá 8. Não é o próprio número, então 10 não é perfeito. Vamos ver? O número 10 não é perfeito. Ok, então isso resolve aí esse problema, o problema 5 da atividade 4.